ölmek. Sana ihtiyacım var. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun e Ira se jogaram na cabana na floresta com dificuldade. Orun está sangrando. Ira traz um pano para Orun e o pressiona em seu ferimento e diz que temos que fazer alguma coisa. Orun diz que precisamos remover o chumbo. Ira diz que não posso fazer isso, precisamos procurar um médico. Orun diz apenas me ajude. Ira está em pânico. Orun diz que você precisa encontrar uma faca dele. Ira coloca fogo na faca. Orun diz para não entrar em pânico, não quero que ele acorde e veja. Orun apenas fica parado enquanto Ira aquece a faca. Orun então abre sua ferida. É óbvio que ele está com dor. Ele então diz a Ira para trazer a faca. Ira diz que temos que fazer isso. Orun, só podemos fazer isso com ele nessas condições. Ele pega outro pedaço de pano e arranja os dentes. Ele então tira a bala com uma faca. Orun está desmaiando de dor. Ira, por outro lado, fica muito preocupada ao ver Orun daquele jeito. Depois que Orun vem até ele diz a Ira para aquecer a faca novamente. Ira pergunta a ele porque ainda não terminou. Orun diz que nada vai acontecer com ele, não se preocupe Enquanto Ira aquece a faca, ela diz que, se não fizermos isso, removeremos o chumbo. Orun diz que precisamos cauterizar a ferida ou o sangramento não vai parar. E ela diz a ele para trazer a faca. Ira traz a faca com olhos assustados. Orun insere a faca em seu ferimento e começa a cauterizá-lo. Ira está segurando a mão dela. Ele não suporta o sofrimento de Orun e vira a cabeça. Naquela época, o coração de Afif doía na mansão. Todos se reúnem em torno dele. Afif diz que não tenho nada. Perian diz que você não tem nada, você perdeu a cor. Se eu disser que não tenho nada em Afif, ele diz que não se meta. Quando Afif volta a si, ela quer ir para o quarto e descansar. Nursa, por outro lado, chora e diz quantas horas se passaram, sem notícias de meus irmãos, em que pesadelo caímos. Depois que Afif entra em seu quarto, Sevket vem atrás dela. Ele diz que se você deixar, deixe-me verificar sua pressão arterial. Afif diz que Orun vai voltar, não quero que meçam a pressão nem nada. Depois que Sevket sai da sala, Afif olha pela janela e diz que Orun não deixou ninguém para trás para voltar. Então ele pega o telefone e liga para Evus. Ele diz a Evus, há alguma notícia? E a Evus, estamos investigando. Ele diz que avisará quando tiver notícias e desliga. Ira diz a Orun que devemos fechar sua ferida. Ele encontra um pano limpo. Depois de trazê-lo, ele diz que vão encontrar algo para limpar a ferida e, assim que se levanta, Orun o agarra pelo braço e diz que você precisa trabalhar tanto para mim. Depois que Ira para um pouco, ele traz água para ela, dizendo que vou trazer água para você. Quando ele volta, Orun está um pouco inconsciente. Ira diz que você está bem? Orun abre os olhos e diz que estou um pouco cansado. Depois de dar a água para Ira Orun, ele diz que precisamos envolver bem a ferida. Ira traz um pedaço de pano e faz um curativo em seu ferimento, dizendo vamos tirar o paletó primeiro. À noite, Ira coloca Orun para descansar e se senta na cadeira. Ele não sai do lado dela nem por um momento. Ira ora a Allah e diz que ficará bom e ficará bom. Mas a condição de Orun é muito ruim. Alguém tem que ajudá-los, mas não há ninguém na floresta. Ira ouve a respiração de Orun. Então ele percebe que Orun está suando e enxuga o suor da testa. Orun move os lábios e pede água a Ira. Ira imediatamente quer trazer água para ele e fazê-lo beber, mas Orun diz que cuidarei dele. Quando Orun tosse, Ali acorda e vai até eles. Quando Ali vê seu tio assim, ele diz tio. Orun diz que é uma pequena ferida, não tenha medo, calma.
Ira abraça Ali e diz que limpamos e enfaixamos seu ferimento. Orun diz a ela para se sentar ao lado dele. Ele então conta uma história acariciando o cabelo de Ali. Ele ouve atentamente a história contada por Ali e Orun. Ao contar a história, Orun se lembra de como encontrou Ira e como eles caminharam naqueles desertos. Na verdade, esta história é a história de Ira e de si mesmo. Ira entendeu isso e começou a chorar quando o ouviu. Depois, Ira diz a Ali que seu tio está tão cansado, vamos deixá-lo descansar. Depois, Ira pergunta a Ali por que você está tão chateado. Ali diz que sinto muito pela história que meu tio contou. Ira diz vamos, você está muito cansado, vá dormir. Depois que Ira coloca Ali para dormir, ele vai para Orun. Ele não sabe o que fazer. Ele olha para Orun impotente. Orun está inconsciente. Ira se senta na cadeira à sua frente. Naquela hora, Nusa diz o que acontece com Afif, chama alguém, esperar assim é como a morte. Afif diz que vai ligar para Yavuz. Após Afif ligar para Yavuz, ela diz que não há notícias de Orun. Yavuz diz que encontramos o carro abandonado e estamos procurando por Orun naquele lado. Afif pergunta a ele você ligou para a polícia? Yavuz diz a ele que Orun bem não queria que contatássemos a polícia em primeiro lugar. Depois que Afif desligou, Nusa chorou e algo aconteceu. Caso contrário, meu irmão não teria nos deixado inconscientes. Não finja que não conhece seu irmão gritando com Afif. Encontra. Ele diz que vai voltar, eles vão voltar. Em seguida, Afif abraça Nusa. Pela manhã, Ira não saiu da cabeça de Orun por um momento. Quando ela vê Orun deitado, ela se inclina para ele e controla sua respiração. Quando Ira vê Orun respirando, ela senta na cadeira e diz que não vai ser assim, preciso dar um jeito de levá-la ao hospital. Depois que Ali acorda, Ira vai até Ali e diz que seu tio precisa ir ao hospital para ficar bom, então preciso trazer ajuda. Ali diz a ele que cuidarei de meu tio e se senta à frente de Orun. Ira diz a ele que você é tão forte quanto Orun e sai da cabana. Depois que Ira sai, Orun acorda e pergunta a Ali sobre Ira. Ali diz que foi procurar ajuda. Enquanto Ali e Orun estão conversando, Orun desmaia repentinamente. Ali pergunta a ele tio você dormiu? Mas Orun desmaiou. Ira, por outro lado, vai na direção que Orun descreveu e continua caminhando pela floresta, dizendo a si mesmo que vou te salvar. Mas ele olha para os galhos das árvores enquanto tenta encontrar o caminho. Como não olha para frente, não vê o buraco cavado na floresta e cai ali. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!